Um crime contra a vida pode não ter testemunhas, mas sempre deixa rastros que possibilitam a solução. E graças aos avanços no setor, a perícia nos casos de homicídio tem se tornado protagonista nas investigações. Veja na reportagem. Um corpo estendido no chão e populares curiosos em volta. Situação típica de local de crime. Os passos seguintes a essa cena são cruciais para a investigação. Geralmente, a Polícia Militar é o primeiro órgão a ser acionado. Ela lavra o termo circunstanciado de ocorrência, verifica a situação da vítima e solicita o serviço de atendimento móvel de urgência. O isolamento no local do crime é muito importante para preservar as provas. Normalmente, isso é feito pela Polícia Militar antes da chegada dos peritos da Polícia Civil. É primordial que o isolamento do local seja realizado com eficiência. Tá? A partir do isolamento é que a perícia vai conseguir encontrar os vestígios, analisá-los, coletá-los, enviar para o laboratório para receber os resultados e daí poder tecer uma dinâmica do que aconteceu no local e dar uma conclusão. Para conservar intocáveis os vestígios que levem à identificação do autor, é importante a integração no trabalho das polícias civil e militar. Mesmo se o corpo não está presente no local, que houve um resgate, tá, para socorrer a vítima e ela sobreviveu ou ela veio a óbito, é necessário que haja perícia, porque existem outros vestígios no local, que são projéteis, estojos, manchas de sangue. A perícia é um dos métodos mais importantes para a obtenção de provas. O desenvolvimento e a aplicação dos métodos periciais trazem mais segurança jurídica, principalmente para saber a autoria do crime e como ele foi executado. E sendo bem feita e sendo completa, ela traz muitos elementos, muita segurança para o julgador. Nos crimes contra a vida julgados pelo tribunal do júri, a perícia pode, muitas vezes, se sobrepor a outras provas. E é por isso mesmo que o laudo pericial tem papel fundamental. Ela não só pode, como às vezes já se sobrepõe. Caso onde uma perícia realizada em cima de um DNA pode solucionar até um crime contra a vida. Então, às vezes, ela já até se sobrepõe. Só que o juiz tem que ter muito cuidado, porque essa perícia tem que se coadunar com todos os demais elementos probatórios do processo. O laudo pericial ele tem que ser objetivo e simples. Nosso foco, além dos promotores e juízes, é o júri. Né, que os autores dos locais de crime, principalmente os de homicídio, eles vão a júri popular. E o júri popular é composto por pessoas do dia a dia comuns, né? E essas pessoas elas têm que entender o que aconteceu. Para ela, que trabalha há mais de 20 anos nos casos de crime contra a vida, Minas Gerais tem uma polícia científica bastante desenvolvida. A perícia evoluiu bastante, nós temos muitos recursos, muita tecnologia, então a gente pode falar que nós somos comparados às melhores perícias do Brasil, tá? E até mesmo do exterior. O magistrado percebe limitações, mas verifica a qualidade no trabalho do Instituto de Criminalística. Mas no país, e especificadamente em Minas Gerais, eu digo que dentro da limitação que nós temos, elas são muito bem feitas. São profissionais corretos, profissionais dedicados. Agora, existe a limitação técnica deles, a limitação de material, que infelizmente é uma realidade. Isso aí poderia melhorar. Mas dentro do que eles têm, as perícias são muito bem feitas. O trabalho da perícia não termina no local do crime. Tudo numa cena do crime é dinâmico. A gente não consegue aquela digital bonita, perfeita, que é igual da identidade. A gente consegue fragmentos. Só que nesses fragmentos a gente consegue, se a gente conseguir levantar alguns pontos específicos, a gente consegue confrontar com esse suspeito. O Instituto de Criminalística, com relação a vítimas, né? A gente faz levantamentos de locais, vistorias, né? E exames perinecroscópicos, que são os exames na superfície do corpo. Tá? Depois que essa vítima está em óbito, né, que a gente fez esses exames, o corpo é removido para o Instituto Médico Legal, onde é feita a perícia necroscópica, tá? Onde a vítima ela é examinada interna e externamente. E mesmo após a ação penal instaurada, o juiz pode solicitar outras análises periciais. O juiz está sempre em busca da verdade real. O bom julgador ele deve buscar sempre a verdade real, que deve se coadunar, deve andar em coerência, deve ter coerência com a verdade processual. Várias vezes a gente pode sim pedir que um outro perito de maior confiança ou um perito
mais especialista repita ou aprofunde numa prova pericial. A criação de um banco de dados genéticos formado com o DNA de condenados por crimes violentos pode facilitar a descoberta e a punição de criminosos reincidentes no Brasil. O projeto de lei número 93 de 2011 do Senado altera a Lei de Execuções Penais para obrigar os condenados a fornecer material que permita a identificação do perfil genético. O projeto, já aprovado pelo Congresso Nacional, aguarda a sanção presidencial. Doutora Luziene, no caso de tribunal do júri, quando são apresentadas essas provas periciais, geralmente é lido o laudo pericial. Se ele for muito complexo, como fazer com que os jurados entendam aquela linguagem ou entendam que tipo de prova é aquela? Bom, o perito ele pode ser ouvido em plenário, como em qualquer outra vara criminal, o perito pode ser ouvido no momento da instrução processual. Então, se existem dúvidas e os jurados estão sem entender aquela perícia, é importante que o juiz o convoque para que ele seja ouvido e esclareça, até responda perguntas que o júri possa formular naquele momento para esclarecimento.